Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Soltamos o nosso último vídeo esclarecendo aquela situação em que a pessoa que recebe os benefícios por incapacidade estão obrigados a serem submetidos ao exame médico periódico. Repito, eu insisto nisto, previsto no artigo 101 da Lei 8.213, igualmente na Instrução Normativa 77 de 2015. Por que estou gravando este vídeo na sequência? Sobre a revisão previsto lá na Lei número 13.846, aquela proveniente da medida provisória 871, mas veja, nos comentários abaixo dos vídeos, eu vi muitas pessoas se referindo ao prazo decadencial com o prazo de submissão aos exames médicos. Veja, pessoal, são diferentes, ok? São duas coisas totalmente opostas. Eu vi 2 ou 3 comentários afirmando de forma categórica: na minha carta, professor, vê escrito que eu só preciso passar no exame médico daqui a 10 anos. Aquela revisão de 10 anos constante na carta de concessão dos benefícios previdenciários, na verdade, é o prazo para o segurado pedir a revisão dos benefícios do INSS. Vamos procurar aqui juntamente com vocês para eu te mostrar. Está previsto no artigo 103 da Lei de Benefícios. Vamos lá para este dispositivo para eu mostrar para vocês. Diz o seguinte, olha aqui, preste atenção, ok? O prazo decadencial do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos, ok? E aí ele tem alguns incisos que segue a explicação contado a partir de tal. Mas a primeira parte do artigo aqui é o suficiente para explicarmos o propósito deste vídeo. Então, não confunda o prazo decadencial com o prazo de 2 anos para submissão ao exame médico da Previdência Social. Eu vi muitas pessoas afirmando essa situação de que consta na carta de concessão do seu benefício o prazo de 10 anos para elas serem submetidas ao exame médico. Não, pessoal, vocês estão confundindo. São coisas diferentes, são institutos diversos. E aí, já aproveitando aqui para a gente deixar em um único vídeo, as pessoas vivem me perguntando: Walter, e o BPC será chamado para perícia? Veja, a gente tem que entender o seguinte: o benefício de prestação continuada, embora ele não seja um benefício legalmente falando, ok? Tecnicamente previdenciário, ele é um benefício administrado pelo INSS. Então, ele está no rol taxativo da Lei número 13.846 como aquele benefício que será passível de análise ou revisão. Constante aqui nos 2 programas que nós já falamos por demais nesses 2 programas, ok? Então, só para a gente compreender o seguinte, e aí quantas vezes surgirem dúvidas a respeito deste tema, eu vou gravar o vídeo para vocês, não tem problema. Pode perguntar, surgiu dúvida, eu vou tirar. O benefício por incapacidade é o que a gente chama no meio jurídico, e nas minhas apresentações eu digo muito isto. Ele é um benefício precário. Por que precário? Porque, via de regra, o benefício por incapacidade ou auxílio-doença, ele não é definitivo. Muito cuidado quando for fazer a interpretação aí do que eu estou te falando, tá? Ele não é um benefício definitivo. Por exemplo, a sua aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, feito isto,
ele é definitivo. E aí você tem 10 anos para fazer a revisão desse benefício. Como assim, Walter? Suponha que quando eu recebi a carta de concessão do meu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, posterior, eu fui verificar, conversando com um amigo, um caso hipotético, ok? Que, na verdade, o valor do meu benefício deveria ser maior, deveria ser mais elevado, né? Entretanto, o INSS me concedeu um benefício abaixo daquele em que eu teria direito. Então, diante disso, diante dessa situação hipotética, eu tenho 10 anos para bater na porta do INSS e falar: olha, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, o meu benefício está errado, eu quero fazer uma revisão. Eu tenho 10 anos para fazer isto. Isto, inclusive, foi decidido pelo STF, né, que manteve esse prazo de 10 anos, o que a gente chama no meio jurídico de prazo decadencial. É um prazo em que o cidadão, se ele não fizer dentro deste prazo, escoou, operou a decadência. Ele perdeu o direito, não tem mais como fazer esta revisão. Enquanto que a revisão que esta lei se refere, ou outras leis para vocês entenderem, tá? A revisão de benefício, tanto aqui neste programa específico, como aquela revisão periódica, se diz respeito a uma verificação da situação que ensejou a concessão de determinado benefício. Vamos explicar melhor para vocês entenderem? Vamos lá. Suponha que eu seja uma pessoa com deficiência apenas por questão didática, para fixar melhor no seu imaginário. Suponha que eu seja uma pessoa menor de idade, um adolescente aí de 14 anos. E aí minha mãe bateu às portas do INSS e disse: olha, eu sou muito carente e eu tenho um filho que ele é deficiente. Eu precisava que vocês concedessem o BPC para ele, o benefício de prestação continuada, com base no artigo 20 da lei número 8742, que é a lei orgânica da assistência social. Então eu quero que vocês concedam aí o que popularmente se chama de LOAS. Quero que vocês concedam o LOAS para meu filho. E aí o INSS vai lá e concede o BPC para minha mamãe. Estou lá eu recebendo tranquilamente, juntamente com a minha mamãe, o BPC. Como eu disse anteriormente, esses benefícios por incapacidade, o LOAS, não é um benefício tecnicamente definitivo. Porque mudou a situação que ensejou a sua concessão, o INSS pode suspender. É o nosso exemplo. Foca aqui. E aí eu tenho uma recuperação. 2, 3 anos depois, aquela deficiência que existia não mais existe. Mudou o quadro, mudou a situação. Então, o INSS tem que fazer o exame periódico exatamente para isso. Ora, quando nós concedemos o benefício de prestação continuada para o Walter dos Santos, ele era deficiente. Hoje, ele não é mais deficiente. Portanto, a situação que ensejou na concessão do benefício assistencial não mais subsiste. E por esta razão deve ser revisto. Outro exemplo, suponha que o sujeito receba a aposentadoria por invalidez porque ele tem determinado problema. Em uma dessas perícias, na prática a gente sabe que não é bem isso que acontece, mas vocês têm que saber o que diz na lei. Constata-se que esta pessoa teve uma melhora, ou pelo menos aquela incapacidade laborativa que existia teve uma atenuação. Neste caso, deve haver aqui a reabilitação profissional, ok? Se ele recuperou-se totalmente, retorna para as suas atividades de origem. Agora, se houve apenas uma atenuação, o ideal é que essa pessoa seja realocada, seja empregada, e aqui não no sentido de emprego CLT, mas no sentido do verbo empregar, em outra atividade que lhe garanta o sustento. Por quê?
o INSS, a Previdência Social, enquanto órgão do Estado e, portanto, faz parte da coisa pública, estará sempre repassando a responsabilidade e só o fará quando não houver a possibilidade de ser feito por um particular, por um familiar, enfim, para que vocês compreendam melhor. Mas, encerrando o vídeo, eu quero que vocês entendam de fato a situação aqui. São dois institutos diferentes. O artigo 103, vem escrito de fato na carta de concessão dos benefícios previdenciários. O INSS está te dando um alerta, está te falando assim: olha, se você não concordar com o que eu fiz, você tem 10 anos para reclamar da minha ação. Se você não fizer isso dentro do prazo de 10 anos, você perdeu este direito. Aconteceu aqui a decadência do direito, ok? Enquanto que aquele prazo de submissão periódico de 2 em 2 anos ao exame médico pericial é outra coisa e não se comunicam entre si. Se inscreva neste canal, que o assunto aqui é mais ou menos neste padrão, só para você ter ideia de onde você está. Compartilha este vídeo e mete o dedo no like e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.